Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade na nossa aula de potenciometria, tá? Então, nós já falamos isso na aula passada, nas aplicações, né? Eu vou também estar nas próximas aulas passando alguma coisa prática aí. Bom, os métodos potenciométricos, sempre a gente tem dois eletrodos, conforme foi falado na aula anterior. A gente tem o eletrodo de referência e tem o eletrodo indicador. Eletrodo de referência, existem alguns que eu vou citar de materiais conhecidos. E o eletrodo indicador é aquele que vai entrar em contato com a solução, que vai interagir com a solução. O conjunto disso, a gente tem a célula galvânica. E o potencial da célula, ele está relacionado com o indicador, com o referência e com a junção, tá? No caso do indicador, as variações de concentração do analito podem ser percebidas por diferença de potencial associadas, né, ao eletrodo de referência. Então, essas diferenças potenciais podem ser transformadas em concentração ou pH, no caso, né? Então, a gente tem aqui os tipos de eletrodos. A gente tem o eletrodo de referência e o eletrodo indicador, né? Eletrodo de referência, em aplicações eletroanalíticas, é desejável que um dos eletrodos tenha potencial conhecido, constante e completamente insensível à composição da solução de estudo, tá certo? Então ele é separado, bom? E aí tem alguns eletrodos: eletrodo padrão de hidrogênio, eletrodo de referência prata, cloreto de prata, é um dos mais utilizados, tá? E o eletrodo referência de calomelano. Um eletrodo de referência ideal, reversível e obedece à equação de Nernst, que é aquela equação que eu mostrei na aula anterior. Exibe potencial constante com o tempo, retorna seu potencial original após submetido a pequenas correntes, exibe baixa esterese com variações de temperatura. O que é esterese? É a tendência de um material ao sistema conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou. No caso, as variações de temperatura geram baixa esterese, né? Não oscilam os materiais do eletrodo, né, com a temperatura. Pequenas oscilações só são observadas com a variação da temperatura. Tanto é que alguns pHmetros eles têm compensador de temperatura, porque o potencial da célula varia um pouco com a temperatura, então, consequentemente, o valor do pH tem que ser corrigido, tá? Devido à impossibilidade da medida do valor absoluto de uma semicélula, constituída por apenas um eletrodo individual, o potencial de qualquer eletrodo obrigatoriamente deve ser referido a um eletrodo padrão. Quer dizer, tem que ter dois eletrodos para fazer uma análise potenciométrica, como já foi falado. Então aqui temos o eletrodo de hidrogênio, né, que é chamado de EPH, eletrodo padrão de hidrogênio. Então aqui tem a principal reação aqui no caso é a reação do hidrogênio, do H+, passando H2, tá? E esse potencial ele é zero, tá certo? Espera um pouquinho. Amor, baixa um pouquinho aí. As coisas acontecem durante o vídeo, tá? Lâmina de platina recoberta por uma camada por deposição eletrolítica, finamente dividida por uma camada de negro de platina, tá? É uma lâmina de platina recoberta com negro de platina. Não é prático para trabalhos de rotina, requer H2 purificado, então é passagem de hidrogênio, ele fica borbulhando aqui dentro do eletrodo. Torna-se facilmente inativo por traços de arsênio, sulfeto de hidrogênio, tá? É um eletrodo existente, tá? Utilizando platina e hidrogênio. O outro eletrodo que é chamado de calomelano, que é um eletrodo à base de mercúrio, tá? Formado por mercúrio em solução saturada de Hg2Cl2, né? Que é o chamado calomelano.
ou cloreto mercuroso. Contém uma quantidade conhecida de KCl. Então, é formado pela variação da concentração do Cl. Tá? Então, a medida de potencial ela é lida a partir da concentração do cloro, da variação da concentração do cloro. Essa parte aqui não é muito interessante, tá? Aqui estão os desenvolvimentos, os cálculos, né? O eletrodo de prata, que é o outro eletrodo que é o mais utilizado, tá? É um eletrodo de prata imerso em uma solução de KCl saturada com HCl. Esse é o eletrodo de referência. Pode ser utilizado a temperatura de 70 graus, ao contrário do calomelano, tá? O eletrodo de calomelano saturado, tá bom? ECS. Quando um mol, aqui não tem muito interesse, mais interesse pra gente é saber o tipo de eletrodo, tá? Então não vou falar muito sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre eletrodo num outro slide que eu tenho aqui, tá bom? Eletrodos indicadores ou íons seletivos. Eletrodo indicador depende da atividade de uma espécie iônica. Grande sensibilidade à espécie a ser determinada. Seletivo à espécie iônica, estrutura e constituição. Alto grau de reprodutibilidade, resposta rápida a variações de concentração e espécie em determinação. Então são eletrodos indicadores aí para algumas aplicações. Então a gente tem eletrodo indicador metálico, a gente tem de primeiro tipo ou primeira classe, né? Que primeira classe são eletrodos que o metal está em equilíbrio com o metal do eletrodo, tá? Então, no caso do cobre, por exemplo, o cobre em contato com o cobre mais, né, da solução, está interagindo com o cobre do eletrodo, né? Um exemplo que tem. Segunda classe, ou segundo tipo, aí, o cátion, no caso, ele forma ou um precipitado ou um complexo com o ânion do eletrodo. Tá? Então, a variação da concentração do ânion do eletrodo é que faz a leitura. O terceiro tipo reage com um cátion distinto. Tá? Esses dois aqui eles não são seletivos. O terceiro tipo reage com um cátion distinto. Tá bom? Então a gente tem também os indicadores metálicos, redox, que normalmente é ouro, platina, o eletrodo indicador, que causa a oxidação do material a ser analisado. Então a oxidação do material gera um potencial que é lido, tá bom? No caso dos eletrodos indicadores metálicos, eles redox, né? Eles fazem a oxidação do metal que está sendo lido. Indicadores de membrana, eletrodos indicadores de membrana, são utilizados em cátions e ânions, tá? Essa parte de titulação não vou falar hoje, né? Isso aqui vai ser um assunto para uma próxima aula. Vou falar um pouquinho sobre os eletrodos num outro slide. Eu vou deixar esse slide para vocês também lá, tá? Então aqui fala sobre mais um pouquinho, né? Então aqui, como eu falei, né, um potenciômetro aqui é uma junção entre o eletrodo de referência e o eletrodo indicador, né, e o medidor, tá? E a solução com o material que vai interagir com o indicador. E aí vai ter-se a leitura, tá bom? Aí no caso aqui, o potencial de cada semicélula é calculado, né, pela essa equação de Nernst, aonde a concentração do material, a variação da concentração do material dá uma variação de potencial e é uma leitura elétrica, tá bom? Então aqui nas próximas aulas eu vou tentar desenvolver alguma coisa sobre curva analítica, tá?
Aqui, no caso, a análise da prata feita com um eletrodo sensível ao íon prata. Então, no caso, aqui aparece uma curva, né? Uma curva, né? Onde você tem aqui o logaritmo da concentração da prata e o potencial da célula, né? Conforme aumenta a concentração da prata, você tem o potencial da célula aumentado, tá bom? Então é proporcional, pode ser proporcional, tá bom? Então pode ser feita uma reta, uma relação linear, né? Aí eu falei dos eletrodos indicadores, né? Metálicos, redox, membrana. Eletrodos de referência, eu falei no outro lá, né? Então aqui, ó, ele mostra um desenho melhor aqui dos eletrodos, ó, o cabo, né, de conexão, que vocês já conhecem, né? Aqui um fio de prata e aqui cloreto de prata, solução de KCl saturada. Isso aqui é um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Eletrodo de calomelano, você tem o mercúrio metálico e o calomelano, que é o Hg2Cl2, imerso em solução de KCl concentrado, tá? Então os dois são ativos à concentração do cloro, do cloreto. Um eletrodo indicador aqui, ó, a gente tem um eletrodo indicador que é o eletrodo de, no caso, sensível a pH, por exemplo. Esse eletrodo indicador, um exemplo aqui é o eletrodo de vidro de pH. Então a gente tem o cabo, né? Tem aqui o eletrodo, o fio do eletrodo, né? Um fio de chumbo e na ponta dele é um fio de prata com cloreto de prata. Por que tem dois fios aqui diferentes? Porque é mais barato, tá? Mais barato esse material aqui. Então a pontinha dele é prata, que é o que vai fazer a reação. E o eletrólito interno, que é o HCl, tá? Cloreto de é o ácido clorídrico a 0,1 molar. Então, essa é um eletrodo de vidro aqui no caso. Aí, ó, aqui, ó, normalmente os eletrodos de laboratório, eles são combinados. O que é um eletrodo combinado? É um eletrodo que tem os dois eletrodos, referência e indicador, no mesmo eletrodo, tá? Então, de um lado do eletrodo aqui, nós temos um outro eletrodo, né? No caso o eletrodo de referência, né? Junto com o eletrodo indicador, no mesmo eletrodo. Então a gente tem esse mesmo eletrodo aqui que de cima, ele está combinado com aquele outro eletrodo de prata, que é esse aqui, ó, tá? Que é com KCl, de cloreto de prata. Então, no final, são dois eletrodos montados num eletrodo só, tá? Onde a gente tem aqui o bulbo de vidro na parte de baixo, tá? Do eletrodo de vidro, eu até anotei algumas coisas para falar aqui, para não esquecer. Então, o vidro, ele é responsável pela passagem de cátions, né, da solução para dentro do eletrodo. Então ele é como se fosse uma membrana aonde os cátions passam. Que cátions? Quando você está fazendo pH, você está lendo o cátion H+, né? Então aqui tem um esquema, um desenho esquemático, né, do H+ da solução passando para dentro do eletrodo. Dentro do eletrodo a gente tem uma solução de ácido clorídrico, tá? Então, se o meio tiver mais diluído, o H+ vai para o meio. Se ele tiver mais concentrado, o H+ vai para dentro. No caso, normalmente vai estar mais diluído, né? Se ele tiver mais concentrado, ele vai caminhar para dentro do eletrodo, tá? Essa variação de H+, de dentro do eletrodo, causa uma variação na concentração dos íons cloro, do Cl-.
essa variação da concentração do Cl- é transformada para potencial pelaquela equação de Nernst que foi mostrada lá. Nós não vamos fazer essas contas, é só para dizer como o eletrodo faz a leitura, tá bom? O pH ideal para trabalhar com eletrodo de vidro combinado é de 1 a 10, tá? Abaixo de 1 e acima de 10 ele pode apresentar erro de análise, porque ele é composto por ácido, tá? Então ele pode ou erro ácido ou erro alcalino, tá? O ideal é trabalhar com pH de 1 a 10 com eletrodo, que é o que vai dar uma faixa linear de leitura, tá? O que mais que eu anotei? Tá, eu já falei sobre o deslocamento, né? Então a estrutura do vidro, na verdade, ele é uma estrutura aqui ó, de sílica, né? A composição do vidro do eletrodo ela é óxido de sódio 22%, óxido de cálcio e silicato 72% de silicato, tá? Então essa estrutura ela precisa estar inclusive hidratada, tá? O vidro precisa estar hidratado para que o H+ se desloque de fora para dentro ou de dentro para fora, né? Que é o mais óbvio, né? Porque a solução é concentrada, tá? Então, pHs aí baixos, né? Então vai acontecer o que? Uma saída do H+ de dentro do bulbo para fora do bulbo, fazendo com que haja uma diferença potencial. Mas é uma saída muito pequena, tá, gente? Então, isso não vai sair todo o H+. Ele também é regenerado conforme você vai utilizando o eletrodo, tá? É uma quantidade muito pequena, então não faz nem diferença na concentração total de dentro do eletrodo. Lembrando que o eletrodo de pH ele é combinado, tá? Ele tem tanto o eletrodo de referência quanto o indicador no mesmo eletrodo, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre um pouco sobre a eletroanalítica, né? Hoje, tá? Aí nas próximas aulas a gente vai dando sequência aí com os assuntos. Vou deixar algumas questões para vocês responderem no caderno, lembrando que essas questões também podem ser utilizadas aí para as nossas tarefas, tá bom? Então, até mais.